Olá, tudo bem? Estão estudando bastante? Acredito que sim, né? Então vamos continuar a nossa lista de exercícios, né? Hoje nós vamos trabalhar com o calque. Se você já olhou a lista ali, viu alguns exercícios bem interessantes em relação a planilhas de cálculos. Então, lógico, quando você tem lá o seu edital e nele aparece planilha de cálculo, editor de texto, ou você vai estar estudando com, se for planilhas de cálculo, a gente pode estar falando do Excel, ou também a gente pode estar falando do Calc. Por quê? Porque o Calc ele é do Linux. Então, o que importa para nós, na nossa correção de hoje, é o pacote do Linux. Ou seja, falando de planilhas de cálculo, nós estamos falando do Calc. Mas, lógico, vira e mexe, conforme eu vou corrigindo os exercícios, eu acabo falando Excel. Já vai se acostumando, tá? Porque a grande maioria, principalmente as fórmulas que nós utilizamos lá no Calc, você vai utilizar no Excel. Ou se você utiliza no Excel, você vai utilizar no Calc também. Então, para você, fica um teste. Todos esses exercícios que nós vamos fazer aqui, falando de Calc, joga lá no seu Excel. Ou se você já fez alguns exercícios de Excel, e para você o que importa agora é o Calc, joga lá no seu Calc, ok? Então, vamos acompanhar a nossa lista de exercícios? Bora lá! Então, no caso aqui, nosso primeiro exercício diz assim, ó, se em uma célula, vamos grifando ali para acompanhar, né? Então, se numa célula em branco de uma planilha do BR Office, professora, mas eu não estou estudando o BR Office. O que importa para mim é o pacote mais atual, aqui é um B, tá? É o LibreOffice. Só não tem problema, tá? Se você está estudando BR Office ou LibreOffice, não importa. Por quê? Porque nós estamos falando do pacote Linux, ok? E no pacote Linux, se você está estudando Calc, ora alguns exercícios estão falando do Calc pelo pacote mais antigo, BR Office, pela própria questão, né? A questão de 2012. Se nós formos fazer exercícios mais atuais, que é o que nós vamos fazer depois, já não vai estar mais como BR Office. Vai estar como o quê? O LibreOffice, ok? Então, não importa se é BR Office ou LibreOffice. A gente consegue resolver a questão do mesmo jeito. O que importa para nós é essa palavrinha aqui, ó, Calc, que é a nossa planilha de cálculo. Então, seguindo ali, falando do Calc, semelhante à mostrada abaixo, ou seja, a fórmula, foi inserida, a fórmula, no caso, ele já disse aqui embaixo, ó, essa fórmula foi inserida. O resultado obtido será 15? Tá, lógico, quem está acompanhando pelo material, a gente tem uma telinha ali, né? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa telinha, ou seja, a próxima telinha aqui diz os números que estão na célula. Então, aqui a gente consegue resolver a questão, né? Conforme essa tabela, nós vamos pegar o quê? Os valores que estão e jogar na fórmula. Então, como eu falei ali anteriormente, né? Se você pegar essa tabela e jogar esses dados no Excel ou no Calc, que é o que importa para nós, o resultado é o mesmo, gente. Então, assim, não consegui baixar o Calc ainda, né? Vá treinando no Excel, não tem problema, até você conseguir baixar e atualizar o seu pacote Linux, ok? Então, vamos lá, mas nosso foco não é Excel, é Calc, mas eu vou que vira e mexe vou estar falando no Excel, ok? Porque é a mesma coisa, falando de fórmulas como essa. Então, vamos resolver. Então, diz assim, ó, igual soma, e ele diz que ele vai fazer a soma do A1 até o B2, ok? No caso, quem são os valores, gente? Quando eu coloco do A1 até o B2, ó, ele não começa no A1. Opa, e ele vai até quem? Ele vai até o B2. Ele acaba pegando todos esses valores aqui. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4, eles vão estar sendo somados. Ou seja, somando, né? 4 mais 2, 6, 7, 8, 9, 10. Essa primeira fórmula aqui vai nos dar o resultado 10. E ao mesmo tempo aqui, depois ele vai estar somando também, só que qual que é a diferença nessa fórmula seguinte? Pode notar que aqui nós estamos falando que é o quê? 2 pontos. Então, os 2 pontos realmente pega todo o intervalo, do A1 até o B2. Mas na próxima sequência ali, ele utilizou o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula é o quê? Quando ele vai pegar apenas o A1, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Ele vai pegar apenas o A1 e, né,
simbolizando aqui o ponto e vírgula, é o E e o B2. Ou seja, o B2 é o número... Opa, B2, isso é o número 4. Então, ele vai somar o quê? 1 mais 4. Vai dar o resultado aqui no valor de 5. Tranquilo? Então, quanto é que vai dar a soma? Ele está somando esses dois valores, né? O 10 que ele já tinha encontrado com o 5 que ele somou agora. Ou seja, somando os dois resultados, dará o 15. Ok? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha lá na prática? Alguns exercícios, além de trabalhar aqui na correção, eu vou fazer aqui na prática também, tá? Então, vamos lá para o nosso cálculo. Olha, se você olha às vezes rapidinho para o cálculo, você até se confunde um pouquinho com o Excel. Um pouquinho. Falando aqui das fórmulas, né? Então, aqui eu fiz separado para vocês, ó. Aqui eu coloquei a soma. Pode observar que ele colocou em azul todos os valores que ele vai somar, do A1 até o B2. Só aqui eu separei só para mostrar melhor, tá? Então, aqui ele somou a primeira parte da fórmula e deu 10. A outra parte, como a gente já explicou, que usou o ponto e vírgula, ele pegou apenas o A1 e o B2. Então, ele somou isso, ou seja, ele somou o 10 mais o 5. Tranquilo? No caso, a prova, gente, ele colocou tudo junto, né? Vamos fazer aqui, que eu vou melhorar um pouquinho essa questão. Opa! Ele colocou aqui dentro, né? Vamos dar sequência aqui, ó. Já vou entender por quê. Ixi, professora. Vamos lá. Cliquei na opção errada aqui. Mas, o que a professora está fazendo? Já explico. Então, no caso, na prova de vocês, eu coloquei separado na prática, mas na prova de vocês estava assim, né? Somando do A1 até o B2 e depois somando o A1 e o B2. O resultado vai dar o número 15. Vou até apagar isso aqui para não confundir. Por que eu fiz agora tudo junto? Como está no material de vocês. Então, no caso assim, ó, vamos fechar essa questão, aí eu passo para a próxima. Ó, volta aqui para mim. Então, no caso ali, agora eu juntei a fórmula, ou seja, as duas formas de somar. Fica atento a isso, tá? Quando ele usar os dois pontos, ele pega todo intervalo. Quando ele usar o ponto e vírgula, é só aquele valor e o outro. No caso, a gente tinha somado lá, como está no material, o A1 e o B2, ok? E lógico, pode ser que seja só com a fórmula de soma, como foi essa questão 1, e ela está extremamente o quê? Correta. Deu 15, bateu. Só que pode ser também que a prova venha pedindo média, soma com máximo, soma com mínimo. Então, lógico que a prova pode misturar várias fórmulas em uma. Então, assim, eu vou aproveitar essa questão e vou modificar ela um pouquinho, você anota a parte ali, e vamos resolver com outros valores, com outras fórmulas. Vamos voltar lá? Então, aqui, ó, um exemplo que vocês não têm no exercício. Eu quero que vocês mudem para mim. Então, troque essa fórmula, vamos apagar isso daqui e vamos fazer da seguinte maneira. Tá aproveitando aqui, eu quero fazer a média, ok? Vamos lá, a média. Nesse caso, eu quero fazer a média só desses dois valores aqui, ó. Só do 2 e do 4, ok? Você poderia fazer desta maneira, ou seja, a média do B1 até o B2. Por ser dois números apenas, duas células no caso apenas, você pode usar o ponto e vírgula também. Tanto faz, 2 pontos ou ponto e vírgula nesse caso. Porque eu quero fazer a média do 4 e do 2. Então, o que é a média? Ele não vai somar o 4 e o 2? Vai dar 6. E ele vai dividir pela quantidade somada. Ou seja, ele somou dois números e dividiu por 2. Então, 4 mais 2, 6. Dividiu por 2, deu o número 3. Então, resumindo, a média desses dois números é 3. Só que aqui eu quero aproveitar e explicar mais uma fórmula. Pode ser que ele coloque assim. Mas, só que não somar, não fazer média. Imagine que apareça na fórmula de vocês, na prova, né, o máximo. Não máxima, máximo. O máximo de um intervalo. Então, imagine que ele vai pegar todo o intervalo, desde o A1 até o B2. Todo intervalo. Então, o que é o máximo? O máximo não é o maior de todos? Então, se vocês observarem, qual é o maior valor nesse conteúdo do A1 até o B2? Opa, o maior valor aqui circulando é o 4, ok? Deixa eu até colocar aqui, ó, o maior valor entre 1, 2, 3, lógico que é o 4. Então, a gente já viu que a média não tinha dado 3, ok?
Agora ele está somando com o máximo. E o máximo, nesse caso aqui, é o número 4. Então, o nosso resultado tem que dar 7. Vamos dar uma olhadinha, anotar ali a fórmula? Opa, deu 7. Tranquilo? Vamos mudar mais um pouquinho. Pessoal, eu vou aproveitar alguns exercícios e explicar algumas coisinhas além, tá? Aproveitando que pode ser outras formas de estar caindo na sua prova. Então, ao invés, vamos supor, de mais, imagine que apareça esse chapeuzinho aqui. Na verdade, o circunflexo, né? O que que isso representa, gente? Vamos lá, volta aqui para mim. Então, você já utilizou alguma fórmula, fez alguma questão que tem o chapeuzinho elevado, tá? Né, o chapeuzinho do vovô que a gente fala? Na verdade, esse símbolo, ele vai fazer a exponenciação. Então, como eu tinha falado, ele vai elevar um número, ok? Ele vai pegar o primeiro e elevar com o segundo. Vamos lá ver, dar uma olhadinha como é que vai dar nosso elevado? A nossa potência aqui. Então, vamos calcular de novo. Quanto que tinha dado a nossa média aqui mesmo? Então, apareceu nessa prova. A média do 2 e do 4. Gente, nós já vimos que deu 6, dividido por 2, aí vai dar 3, ok? Só que agora nós estamos fazendo o chapeuzinho, o elevado. O elevado pelo máximo. Ou seja, nós já vimos também que o máximo não deu 4. Aquela hora era 3 mais 4. Agora a gente está fazendo 3 elevado, né? O circunflexo, ele eleva. Quanto que vai dar isso aí? Já fizeram os cálculos? Vai bater com o nosso aqui? Vamos lá. Ao dar Enter, ele fez lá o elevado e deu o 81. Tranquilo? Mais uma para finalizar. Vamos ver se vocês pegaram a manha de como pode estar aparecendo na prova. Ao invés de máximo, imagina que apareça mínimo. Vamos colocar o acento certinho aqui. Opa, mínimo. Vamos lá. Então, no caso aqui, eu estou falando do menor de todos. Então, quem é o menor de todos? Voltando, nós já vimos que a média já deu 3, elevado, só que agora o menor de todos é, entre 1, 2, 3, 4. O menor de todos não é o número 1? Aqui ficou fácil, né? Ficou 3 elevado a 1. Ok? Vamos lá dar uma olhadinha no resultado, o elevado. Deu, lógico, o próprio número 3. Ok? Então, vamos lá, gente. Com uma questão, você já viu que quantas possibilidades diferentes você pode trabalhar? Então, assim, nós não temos muitas questões de cálculo. Você pode ver que eu estou trabalhando com uma de 2012. Como assim não tem, professora? Só que a gente, às vezes, tem lá várias elaboradoras, né? Tem da Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, mas, assim, CESP, não são tantas questões que a gente possa trabalhar. Então, aquela questão que você achou que é CESP, interessa para você, você consegue, né, desmembrar, como eu fiz ali, e trabalhar com várias outras formas que a prova pode trazer para você. Ok? Então, a tarefinha. Além dessa tarefinha, lembrando, questões de Excel a gente tem bastante. Então, faz assim, pega questões que já caíram de Excel e transforma ele em Calc. E você consegue estudar também. E se na sua prova ali, né, você precisa aprender o Calc, essa é a melhor maneira. Ok? Então, fechamos a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão? Vamos dar uma olhada? Então, quem se perdeu, a primeira questão está certa, tá, gente? Vamos lá. Vamos trabalhar com a próxima questão. Essa daqui está certíssima. A segunda questão que diz assim, ó. Ainda está falando sobre o BR ou LibreOffice, tanto faz. No aplicativo BR Office ou LibreOffice, o que importa, como eu já falei, é o Calc de novo. Professora, e a versão, hein? Pessoal, vocês vão vendo que conforme vai aparecer lá 3, 3.2, 5, não importa. Falando de fórmulas, principalmente essa fórmula que ele vai pedir aqui, a função C, é idêntica, independente da versão. Então, ele diz, lá no Calc, o valor da célula lá no A2 poderá ser testado utilizando-se a seguinte função. Aí ele coloca lá toda a função C que a gente já vai trabalhar com ela. Se o referido valor for maior que 1000, então você tem que entender. Ele te deu uma fórmula, ok?
E aí essa fórmula está falando da função c, então o c tem uma condição. Se no caso vai ter um teste, se for maior que 1000, vai resolver um cálculo, que a gente já vai falar. Se não for, vai resolver um outro tipo de cálculo. Mas daí vem a pergunta. Ele falou, se o referido valor for maior que 1000. Então, a gente já tem aqui, ó, o valor é maior que 1000. É 1.100? É 2.000? É 10.000? Não importa, eu sei que é maior que 1000. Deverá ser multiplicado por 0,05. Será que isso está certo? Pessoal, a gente vai ver ali que isso daqui está totalmente o quê? Errado. E vamos trabalhar por que isso está errado. Vamos ali. Eu deixei a fórmula separada para vocês. Opa, não aqui, né? Vamos trabalhar na prática. Vamos lá, questão 2, prática. Então, aqui é a nossa fórmula. No caso ali, gente, eu deixei com o valor 100. Mas vamos colocar conforme ele disse. Ele falou que se o valor for maior que 1000. Então, vamos colocar um valor maior que 1000 aqui, ó. Então, eu vou vir nesse valor, né? Eu coloquei essa célula aqui, por quê? Porque ele está falando do A2. A função C, ó, está testando o A2. Por isso que lá no A2, eu vou trocar o 100. Vamos colocar, ao invés de 100, 1000. Ou até mesmo 10.000. Vamos deixar 10.000? Tanto faz. 10.000 é maior que 1000? É maior que 1000. Tranquilo? E aí, por que que deu o resultado 1.500? Ué, por que que 1000 deu o resultado 1.500? Professora, mas ele não quer saber o resultado. Sim, eu sei, mas eu quero que você entenda o porquê dessa fórmula, tá? Vamos estar entendendo a fórmula aqui. Vamos lá. Então, ele diz assim, ó. Se o A2, que no caso eu coloquei como 10.000, ok? Tranquilo? Se for maior que 1000, realmente é maior que 1000. Pessoal, toda vez que eu fizer esse teste e der verdade, realmente é maior que 1000, sempre assim a função C, ele te retorna a primeira resposta. Então, esse primeiro argumento aqui é sempre quando for verdadeiro. O que é verdadeiro? O teste anterior, ok? Agora, se o teste que eu fiz, se é maior que 1000, não for verdadeiro, ou seja, é falso o teste, ele cai aqui. Então, quando a gente fala da função C, a gente sempre está falando que a função C é um teste de verdadeiro e falso. Por quê? Se for verdadeiro, pega o primeiro argumento. Se não for verdadeiro, pega o próximo. Vamos dar uma olhadinha aqui falando do 10.000. Então, ele testou. 10.000 é maior que 1000? Ah, é verdade, isso é super verdade. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai resolver esse cálculo aqui, não é isso? Ou seja, ele vai pegar o A2, que é o 10.000, que eu coloquei lá, e vai multiplicar por 0,15, ok? Que deu aquele valor que a gente tinha visto anteriormente. Qual é o valor mesmo? Você lembra? Opa! Multiplicando por 0,15 é 1.500. Só que não importa, nesse caso, nessa questão 2, não importa o resultado. Ele quer que você fale, ele quer testar se você conhece a questão em si. Então, ele disse assim, ó, se for maior que 1000, deverá ser multiplicado por 0,05? Não, é isso que está o erro, gente. Esse é o erro. Toda vez que for maior que 1000, ele vai multiplicar por esse daqui, por 0,15. A resposta tinha que ter colocado isso. Multiplicar por 0,15. E não por 0,05. Acharam o erro? Ok? Tranquilo? Ah, professora, e quando que ele vai multiplicar? Deixa eu ver se eu entendi. Quando é que ele vai multiplicar por 0,05? Pessoal, quando o quê? Quando for menor que 1000. Então, imagine que eu coloque 100. Ele vai agora, é menor que 1000? É. Então, ele vai multiplicar por 0,05, ok? Então, olhando a fórmula, que para nós o que importa não é nem o resultado. Para nós é a fórmula aqui. Então, ele está testando o quê? Ele está testando o 100. 100 é maior que 1000? Não, 100 não é maior que 1000. Isso é falso. Então, lembrando da regrinha, quando for verdadeiro, cai aqui. Quando for falso, cai aqui. E é o que aconteceu. 100 é falso, não é maior que 1000. Ele vem para cá. Ou seja, ele pega o próprio 100
E aí sim, vai multiplicar por 0,05. Somente nesse caso. E não conforme a questão 2 falou. Por isso que a questão 2 está erradíssima. Ok? Ah, professora, mais um teste. Por isso que eu falo, gente, em cima de uma questão, né, você vai testando, vai vendo outros valores. Imagine que se fosse 1000. Não é nem maior. Vamos dar enter aqui. Então, ó, não é nem maior e nem menor. É o próprio 1000. Vamos analisar essa fórmula? Você já vai ver o resultado ali, que vai dar 50. Mas na fórmula, se ele colocasse assim, ó, se a pergunta fosse, se o referido valor for igual a 1000, ele multiplica por 0,15 ou por 0,05? Vamos analisar aqui? Vamos lá. Então, ó, é o próprio 1000. Pessoal, 1000 é maior que 1000? Não, aí teria que ser o quê? Maior ou igual a 1000. Então, 1000 não é maior que 1000. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai multiplicar por 0,05. 1000, de novo, gente. Não tem, deixa eu até apagar aqui. Vamos de novo aqui, ó. Ele está testando o próprio 1000. 1000 é maior que 1000? Não, não é maior. É igual, só que ele não colocou igual nesse caso. Então, isso daqui é falso. E se é falso, ele cai nessa opção aqui. Por isso que quando a gente fez lá, né, essa fórmula e deu Enter, 1000 vezes 0,05 é o próprio 50. Ok? Tranquilo? Vamos lá, mais um teste. Pode ser que a prova de vocês coloque assim. 0,15, pode ser que ele apareça dessa maneira aqui, né? 15%. Não é a mesma coisa? 0,15 não é a mesma coisa que 15%? Ou 0,05 não é a mesma coisa que 5%? Pode ser que apareça dessa maneira. Tranquilo, né? Mas vamos supor que ele não coloque fórmulas. Vamos supor que ele coloque assim, ó. Ao invés de colocar um cálculo a ser resolvido, ele quer colocar um texto. Pessoal, lembrando, quem já está trabalhando com essa fórmula já sabe que toda vez que vai colocar um texto dentro de uma fórmula, você tem que colocar aspas. Então, eu estou criando aqui um texto, tá? Eu vou colocar assim, ó, valor... Opa! Vamos lá. Valor alto, vamos supor, valor alto, ok? Ah, mas quando que é valor alto? Quando for maior que 1000. Só quando for maior que 1000, ok? E quando não for maior que 1000, eu quero que escreva um valor baixo. Coloco o ponto e vírgula, coloco as aspas e coloco lá, valor, colocar aqui, baixo. Esse texto que eu coloquei, gente, você que, né, o elaborador da prova inventa, você inventa, ok? Então, você pode estar colocando qualquer texto, só que todo o texto tem que estar entre aspas. Então, vamos dar uma olhadinha que resultado que ele vai dar aqui? Ele está testando 1000 de novo. Opa, deu o valor baixo. Por que o valor baixo? Porque a gente acabou de falar, só que usando aquela fórmula de 0,05 na hora de multiplicar, né? Mas aqui, ao invés de multiplicar, ele está fazendo assim. 1000. É maior que 1000? Não, isso é falso, não é maior, é menor, porque né, não está testando igual aqui. Perdão, na verdade, não é nem igual, perdão. É maior que 1000? Não, ok? E aí é falso, ele vai vir direto para cá. Aqui sempre quando for verdadeiro, e aqui sempre quando for o teste falso. Por isso que quando eu dou Enter, tem que dar a resposta valor baixo. Ok? Então, assim, de novo, mais uma questão, a questão 2 errada, mas a gente conseguiu ali trabalhar de várias formas também. Então, assim, estou contando que você vá lá e faça vários testes também. Não adianta querer depender só de uma outra provinha para você resolver, não. Vai testando, você vai conseguir garantir essa, né, alternativa. Se cair sobre soma, máximo, mínimo, função C, você vai conseguir garantir com certeza. Vamos lá? Nossa terceira questão. A terceira questão, essa daqui nós já vimos. A terceira é essa. Diz assim, ó. No BR Office ou LibreOffice, como a gente já falou, no caso aqui ele falou Calc 3.3, o Calc
É possível salvar as planilhas em formato de ODS? Só será que a gente consegue salvar em formato de ODS? Ou ainda em XLS? Vamos lá, vamos começar a pensar em questões CESPs, né? Como é que a gente pensa em CESP? Por partes, tá? Então, assim, você analisa ponto a ponto. Então, eu sei que, quando eu salvo no Calc, qual que é a extensão do Calc? É a extensão padrão. É a extensão ODS. Então, já é uma questão de prova. Às vezes ele poderia perguntar, qual é a extensão das planilhas do Calc? ODS. Então, lógico que essa primeira parte está certa. Agora, ele continuou falando aqui. Ou em XLS, ok? Ou XLSX, né? Que é as novas versões aqui do Excel. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu fiz uma planilha, vamos supor, estou lá no meu trabalho e lá é Calc. Não deu tempo de terminar, vou terminar em casa. Só que em casa não é Calc, em casa é Excel. Eu consigo fazer isso? Lá no trabalho, salvar em Calc, salvar de novo e transformar em Excel para poder abrir na minha casa? Lógico que sim. Tem que ter essa opção de você poder fazer em Calc, ou em ODS, e salvar em XLS. Lógico que pode. Então, assim, tudo que você faz no Calc, você salva e consegue abrir no Excel. E vice-versa, tudo que você faz no Excel, você salva e consegue abrir em ODS. Ok? Então, até agora está certo. Certíssimo até aqui. Beleza, vamos ver o restante. Sendo possível ainda, sem a necessidade de instalação de componentes adicionais, exportar a planilha para PDF. Né? Exportar, às vezes, quando está falando lá no Excel, ele vai falar em salvar em PDF. Tá? Então, pode acostumar. Lá no Excel, ele vai falar em salvar em PDF. Aqui no Calc, ele fala sobre o exportar em PDF. O que é salvar? É transformar em PDF. Será que isso é possível? Só lógico que sim, a questão 3 ali, certíssima. Tá? Mas por que ele falou assim, sem a necessidade de instalação de programas adicionais? Quem é um pouquinho mais antigo, assim, no sentido de mexer, né, em programas há algum tempo atrás, a gente sabe que há alguns anos a gente teria que instalar um programa, e esse programa à parte, que poderia transformar o que eu tinha em Calc em PDF, ou o que eu tinha em Excel em PDF, ou Word em PDF, mas assim, era um programa à parte que eu tinha que estar instalando para transformar qualquer arquivo meu em PDF. Então, antigamente era assim. Nos dias de hoje, mesmo sendo lá de 2012, tá? A minha questão é antiga, mas mesmo desde aquela época, já tem a opção do exportar, sem precisar baixar nada. O próprio programa, né, tanto o Excel como o Calc, ele tem essa opção de você transformar em PDF, e vai ciente que pode aparecer uma questãozinha assim na sua prova. Já vem caindo em muitas questões, não só lá de 2012, mas cada ano ela vem de uma forma diferente, mas perguntando, é possível exportar, salvar em PDF? É sim. Vamos dar uma olhadinha onde é que você encontra lá na prática? Vamos lá. Então, professora, que legal, eu não transformei em PDF ainda. Aqui eu vou mostrar para vocês só o caminho, tá, gente? É muita coisa, né? Não tem como, às vezes, testar tudo. Não vai ficar, né, 1 hora cada questão. Mas aqui, eu estou no Calc, e aí eu resolvi transformar isso em PDF. Tá aqui. Vou lá no meu menu arquivo. Você não vai lá em arquivo salvar? Arquivo fechar? Arquivo abrir? Aqui no nosso arquivo, nós vamos lá em exportar PDF, ok? Então, assim, conforme nós vamos trabalhar com as questões, você vai ver que algumas questões vai falar do menu arquivo, algumas questões vai falar do menu ferramentas. Vai anotando isso, gente. Que assim, por mais que às vezes você tenha algum tempinho ainda para estudar, mas é difícil você decorar tudo de todos os menus. Eu tenho que saber tudo que está no menu arquivo. Realmente, se você conseguir ter tempo de estudar tudo isso, eu, te dou esse conselho. Mas às vezes não dá tempo, é muita matéria, é muita coisa para resolver. Então, pega os tópicos principais. Nesse caso aqui, esse arquivo, né? Porque às vezes a pergunta é, onde está o exportar em PDF? Menu arquivo. Às vezes ele coloca que está no menu editar, não. Ferramentas, não. Onde ele está? Menu arquivo. Ok? Mais uma questãozinha para garantir ali. Exportar em PDF, menu arquivo. Você vai ganhar essa, vai acertar essa. Próxima questão. Então, nossa 3 aqui, né? Como nós já vimos, está totalmente correta. Belezinha? Passando para a próxima questão. Opa, uma telinha. Bom assim quando aparece uma tela, né?
Então, essa tela ali já passamos de 2012 para 2013, ó, já estamos evoluindo. Pessoal, a minha vontade é colocar tudo 2015, mas não tem como, né? Ou 2016. Mas eu tenho que usar questões anteriores, não tem como fugir. No caso aqui, ele vai fazer a provinha ali, não só uma questão, são várias questões na mesma tela, ok? Às vezes eu não vou conseguir corrigir todas dessa tela nesse primeiro bloco, mas vamos fazer a questão 4 ali? Então, a questão 4 diz assim, ó. Na planilha, que é a que a gente, né, você está vendo no seu material em questão, as células E3 e F4 serão preenchidas com os valores 7 e 17, respectivamente após a execução da seguinte sequência de ações. Aqui, na verdade, você vai ter que analisar item por item. Então, será que eu consigo dar tempo aqui de fazer essa questãozinha? Aguenta aí, diretor? Então, vamos lá. Então, no caso aqui, ó, vamos analisar. Ele está perguntando do nosso E3 e do nosso F4, ok? Aí não tem como a gente fugir da nossa tabela. Eu preciso ir lá na tabela e ver o que está acontecendo. Então, lá, vamos voltar para a tabela e em cima dela nós vamos estar trabalhando. Então, assim, ó, eu vou ler usando essa tela aqui. Ou mais fácil ainda, né, gente? Que tal a gente ir direto lá para o nosso cálculo? Bem mais fácil, né? Vamos fazer a questão 4 por aqui? Opa, já tem um 7 aqui. Vamos ver por que tem esse 7? Então, assim, ó, vamos ler, eu vou lendo, você vai me acompanhando. Ó. Na planilha em questão, as células E3, opa, E3, está aqui, ok? As células E3 e F4 serão preenchidas com o valor 7, não sei ainda, vamos testar isso, tá? E 17. Respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. Clicar no E3, cliquei, ó. Pessoal, na prova você tem que ter uma imaginação, né? E clicar lá, cliquei no E3. Clicar na célula E3, digitar a fórmula já está pronta, tá, gente? Mas imagina, eu estou lá, estou digitando. Igual B2 mais C3, ou seja, como você está vendo ali, o B2 é o número 1, o C3 é o número 6, ou seja, 1 mais 6, 7. Ok até aí? Até aí a questão está certa? Ele não disse que o E3 estaria com o valor 7? Bateu. Mas será que o outro valor que ele disse vai bater também? Vamos dar uma olhadinha? E em seguida, clicar em Enter, que é o que eu já fiz aqui, ó. Porque o Enter dá o resultado, né? Ó. Só quando você faz uma fórmula, você não pode sair clicando, ó. Vai dando erro, ó. Por isso que ele fala do Enter. Então, ao digitar uma fórmula, eu dou Enter. Pronto, beleza. E em seguida, clicar no Enter. Clicar novamente na célula E3, ou seja, para selecionar ela. Clicar no botão, opa, esse botão é tranquilo, que é o nosso copiar. Estou indo lá nele, ó, copiar, cliquei. Que é a mesma coisa que o Ctrl C. Clicar lá no F4, estou clicando no F4. Opa, pessoal, aqui um detalhezinho. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Então, aqui você vai lendo a questão e já vai jogando lá na prática. Ele disse que eu cliquei na célula E3, copiei. Fui lá no F4, colei. Tá, mas vai colar que número? Antes a gente ver na prática. Muita gente erra isso. Porque quando a gente olha, às vezes, uma tabela, aí eu estou vendo que ele copiou o 7. Aí ele vai colar o 7. Ah, então não é 17. Está errado. Pessoal, calma aí. Ele não copiou o número 7. Ele copiou a fórmula que gerou o 7. Então, quando a gente copia uma fórmula e cola ela em outro lugar, ela não vai ser a mesma. Se ela não tiver nenhuma trava, né, como é o caso ali, a gente vai falar de trava depois, mas se ela não tem nenhuma trava, ela vai copiar e ela vai alterar, ela vai se deslocar, ela vai ser alterada para uma outra fórmula, para outros endereços, na verdade. Vamos ver que endereços são esses? Então, vamos lá. Ó. Eu copiei e vou colar aqui embaixo. Só eu já vou colar para vocês verem o resultado e já vou dizer por quê. Então, ó, copiei, venho aqui, né, vou continuar lendo a sequência. Clicar no E3, clicar no copiar, clicar no F4 e clicar em colar, que é o que eu vou fazer agora. Ó, F4, colei. Nossa, é mesmo, não deu 7. Lógico que não. Porque ele copiou essa fórmula e colou para baixo. Então, vamos analisar quando ele faz isso. Se passar um pouquinho do tempo ali, me perdoe, tá? A gente já está finalizando. Então, no caso aqui, gente, quando ele copia, ele não copiou do E3? Vamos lá, ó, é do E3 para o F4.
Então, uma regrinha que eu digo para você, tá? Anota num cantinho ali, ó. Ele estava no E3. Ele vai para uma nova célula, que é a célula F4. Então, faz assim um testezinho. Na verdade, não é um testezinho, é uma regrinha que eu acho fácil. Você coloca assim, ó, C de coluna. Ou vou escrever coluna mesmo. Quantas colunas ele vai pular? Não é do E para o F, ó. Do E para o F. Ok? Porque às vezes ele vai pular 2, 3, 4, 5 colunas. Nesse caso, não. É do E para o F. Ele vai pular o quê? Uma coluna. Tá. Isso aqui é uma regrinha para você colocar na sua prova. Quantas linhas, ou linha no caso? Ah, não é da linha 3 para a linha 4? Então é só uma linha. Só não estou entendendo nada. O que eu estou querendo dizer é que eu estou copiando do E3 e estou colando no F4. Não é isso? Só que quando eu faço isso, ele vai alterar de colunas e de linhas. Ele não pode ser a mesma coisa. Então, gravem lá comigo. É para pular uma coluna, é para pular uma linha. Anotou tudo isso? Agora vamos lá. Então, no caso, quem não conseguiu, gente, volta, assiste de novo. Por quê? Porque agora eu vou pegar esses valores aqui, né? Uma coluna e uma linha, e jogar nessa fórmula. Então, quando eu estou aqui, ó, pulei da coluna E para a coluna F. É para andar uma coluna, é para andar uma linha. Já vi isso. Então, o 17, ele veio dessa fórmula aqui que eu vou fazer. O B, esse B aqui, não é para andar uma coluna a mais? Ó, gente, eu estou andando uma coluna a mais. Então, B mais uma coluna é o C. Não andou uma coluna? A mesma coisa, linha 2. Não é para pular de linha, ó, não pulou para a linha de baixo? Então, 2 mais uma linha, 3. Ah, então ele vai pegar agora o C3, que é o 6, ok? Mais o C vai continuar C? Não, gente, mesma coisa. C mais uma coluna, C, D. Do C para o D. 3 mais uma linha, opa, linha 3 passou a ser linha 4. Então, no caso, ele vai somar o C3, que é o número 6, mais o D4, que eu estou circulando aqui agora. Opa, o D4 é o número 11. Por isso que dá 17. Ok? E por isso que nossa questãozinha ali, nossa questão 4, está correta. Então, se você não entendeu, volta. Isso é muito importante para a sua prova, tá? Quando você vai andar na coluna e na linha. Mas no próximo bloco, né, eu já vou começar com um exercício para complementar essa questão 4, para ver se você realmente entendeu sobre o que a gente falou aqui agora. Abraços e até a próxima correção.